Pessoal, então, dando continuidade à nossa aula sobre fatores limitantes, como eu já falei para vocês, isso é um item muito importante dentro da ecologia. Vamos dar uma olhadinha agora no que diz esse enunciado e nessas figuras para vocês poderem entender. Então, por exemplo, dentro dessa aula nossa de fatores limitantes, a gente tem a lei da tolerância, que foi estabelecida por Shelford em 1913. O postulado desta lei, ela diz o seguinte, presta atenção, para cada espécie existem amplitudes de tolerância com limites mínimos e máximos aos fatores ecológicos dentro das quais sua existência é possível. Ponto. Volta, vamos entender isso aqui direitinho. Para cada espécie de ser vivo, tanto faz vegetal ou animal, tá? Tanto faz o grupo, bactéria, monera, que seja, existem amplitudes de tolerância mínimos e máximos. Quando eu falo em fator ecológico, eu posso estar falando de uma coisa que a gente já viu nas aulas passadas, que vocês têm que lembrar já. Temperatura, salinidade, né? Exposição fótica, certo? São exemplos de fatores ecológicos. Então existe, por exemplo, para plantas, existe um limite mínimo de horas de luz que ela precisa por dia. E existe um fator máximo também de horas de luz que ela precisa por dia. Então, determinada planta ela vai precisar de pelo menos, vamos dizer, 6 horas de insolação e um limite máximo de 12 horas de insolação por dia. Né? Se ela tiver menos que isso ou mais, ela não consegue sobreviver. Ou seja, a sua existência, então, ela é possível dentro desse limite. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá? Esse é um exemplo que eu busquei do Cox. Eu acho ele muito didático, tá? Mas se vocês procurarem qualquer livro de ecologia ou de biologia, ele vai ter alguma coisa semelhante a essa. Então eu tenho aqui, ó, nesta linha aqui, né, o desempenho biológico. Pode ser tamanho de indivíduo ou, no caso aqui, tamanho da população. E aqui, na horizontal, a intensidade do fator, ou seja, variabilidade ambiental. E o organismo, né, que eu tenho para mostrar aqui para vocês são gafanhotos. Então o que temos? Nós temos uma variabilidade ambiental aqui dentro de um limite, tá, mínimo e um limite máximo, onde esta espécie aqui ela pode sobreviver. Abaixo deste limite é um limite intolerante, ou seja, a espécie morre, e acima desse limite também é um limite intolerante, a espécie também morre. Por exemplo, temperatura. Gafanhotos, dependendo da temperatura, se ela for muito baixa, a espécie pode não sobreviver. Então ela é intolerante à temperatura baixa, ela vai morrer. Por outro lado, existe uma temperatura máxima, onde também essa espécie se desenvolve. Então, se passar uma temperatura máxima, ela vai morrer. Por exemplo, essa espécie aqui, uma espécie hipotética, tá, gente? Ela sobrevive ótimo aqui em 25 graus, então vamos dizer que essa faixa verde aqui está perto entre as faixas dos 24 aos 26 graus, né? E aqui intolerante é 20 graus. Então abaixo de 20 graus ela não sobrevive. Por outro lado aqui, quando a temperatura está acima de 30 graus, ela também não sobrevive. Então ela tem essa variação, né, esse range de temperatura de 20 a 30 graus. Então em 25 é o máximo, ela sobrevive muito bem. Então se for muito baixo, morre, se for muito alto, morre. Aqui, por sinal, essa faixa verde significa o quê? Que ela está numa faixa excelente para o seu desenvolvimento. Então, neste momento, a espécie se desenvolve. E aí, se eu grafico isso, se eu colocar num gráfico, né, se eu pôr no gráfico, como falava um professor meu de matemática, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar, então, os limites de intolerância, eu vou encontrar uma amplitude de tolerância, certo? E uma faixa ótima de sobrevivência para esta espécie. Então é justamente nessa faixinha verde aqui, ó, que a espécie encontra, neste caso, a temperatura ideal para o seu desenvolvimento. Nos limites, isso aqui vocês vão entender em estatística, nos limites da distribuição, então são fatores estressantes que até propiciam a sobrevivência daquela espécie, mas ela vai estar constantemente numa briga, né? Chegando muito perto do frio ou muito perto do calor.